Então, sim, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar de volta aqui com vocês. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula da matéria Mercado Imobiliário e Corretagem, onde nós vamos falar um pouco sobre empreendedores no mercado imobiliário, como empreender no mercado imobiliário, quais são as qualificações necessárias, o que você tem que ter já, como você pode desenvolver, né? Porque ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo, nós podemos desenvolver habilidades e nós, no material de vocês, tragam um pouco sobre essas habilidades, a gente vai conversar um pouco sobre essas habilidades, né? E para você empreender, não só no mercado imobiliário, mas em qualquer outro tipo de negócio, qualquer outro tipo de empreendimento, qualquer empreendedor tem que ter essas características, né? E o que seria o talento pessoal de terceiros, né? Porque inicialmente você pode empreender de forma individual, mas conforme o seu negócio vai expandindo, é impossível, ou melhor, é inviável de que você continue fazendo isso sozinho. Tem até um ditado que fala que quem vai sozinho vai mais rápido, mas só que quem vai junto, tem as pessoas certas ao lado, vai mais longe. E é isso. Você sozinho, o lucro é seu, a responsabilidade é sua, a sobrecarga é sua, tudo é seu. Os ônus e os contras. O bônus e o que é contra também é seu. Só que chega um momento que se você pensa em escalar um negócio, você não consegue escalar ele trabalhando sozinho. É por isso que você precisa de outras pessoas. E essas outras pessoas também têm que ter algumas qualidades inatas, né? Que seriam o talento. Aqui, o que é o talento? Pessoal de terceiros. Você tem que ter certos pré-requisitos. Habilidades nós podemos desenvolver? Sim. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa extremamente tímida, talvez vender não seja um talento nato seu. Você precisa conversar, você precisa cativar um cliente, vender para ele, aqui a gente está falando de um imóvel, vender um imóvel para ele, mas qualquer outra coisa que você resolva vender, o vendedor não tem que ser comunicativo. Se você é uma pessoa extremamente tímida ou extremamente introvertida, isso vai ser uma dificuldade muito grande para você. Mas isso quer dizer que, então, eu não posso fazer isso de jeito nenhum? Não, porque habilidade a gente aprende. E tem uma coisa que é mais importante do que o talento. Porque o talento, ele vai facilitar a sua vida. Isso é até uma coisa que eu já escutei de um comentarista de futebol, ele fala assim, existem poucos jogadores que são talentosos, mas existe muito jogador que é profissional e é esforçado. Do mundo do futebol, às vezes 2% é talentoso, o resto é esforçado e comprometido com aquilo que ele faz. Então, ele fica bom naquilo que ele faz. E aí, se você transformar isso numa fala que ele está falando num contexto do mundo do futebol, né, você pode pegar isso para um contexto de qualquer profissão. Você pode até não ter o talento. O talento ele vai facilitar a sua vida, sim. É porque você nasce com talento, você aprimora esse talento. Mas se você não nasceu com talento, mas você tem força de vontade, você tem disciplina e quer realmente aquilo, você desenvolve essa habilidade. Por exemplo, uma habilidade de comunicação que a gente está falando aqui. Para um introvertido, ele vai ter mais dificuldades para ser uma pessoa super comunicativa. Mas isso é uma habilidade que ele pode desenvolver? Pode. É um talento que não nasceu com ele, não é inato da personalidade dele. Por exemplo, assim, uma pessoa extrovertida
ela fala bastante. Então, ela não precisa desenvolver essa habilidade, ela só precisa aprimorar o talento dela, que é falar. E já uma pessoa introvertida, ela tem que desenvolver a habilidade de comunicação, e aí, desenvolvendo a habilidade de comunicação, ela vai lá e explora o talento dela, ela potencializa o talento que ela adquiriu. Então, o talento pessoal de terceiros, você também, para empreender, precisa do uso da tecnologia. Hoje em dia, você usar a tecnologia a seu favor é muito interessante. Nós temos a rede social, né, que tornou tudo muito grande, se espalha muito rápido. Então, na internet, tudo tem uma proporção muito maior. E isso é tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. A internet pega e expande tudo. Então, você pode, se a gente está falando de um contexto de empreendedorismo, você pode usar a internet para expandir o seu negócio. Você faz uso de recursos tecnológicos para facilitar o seu trabalho, como no dia a dia. Por exemplo, se a gente está falando aqui do mercado imobiliário, no contexto de mercado imobiliário, se você vai ser um avaliador de imóveis, você não necessariamente precisa ser corretor, né? Eu usei o exemplo do corretor, mas você não precisa ser corretor, você pode ser avaliador de imóveis. Você vai fazer a avaliação de um imóvel, você precisa do recurso de tecnologia, você precisa fazer uma planilha, você precisa saber quantos metros tem a casa, o estado da casa, as características, a idade, tudo isso você tem que anotar para lá no final você chegar num cálculo básico de qual seria o valor daquele imóvel. Então, você vai precisar, para facilitar a sua vida, de recursos tecnológicos. Ou então você faz um bom e velho papelzinho e caneta, mas no mundo que a gente vive hoje, isso é impossível, né? É mais dificultoso que assim, a tecnologia está aí para facilitar as nossas vidas, né? A inteligência artificial hoje, ela aprimora o conhecimento. Então, a inteligência artificial, ela pode criar um post para você divulgar na rede social. A inteligência artificial, ela te ajuda a ter mais ou menos uma ideia de como que você vai fazer a base de cálculo quando você estiver avaliando um imóvel. Você pode usar a inteligência, os recursos tecnológicos para diversas coisas no seu empreendimento. E a tecnologia veio, já está, né? Não veio para ficar, ela já está, ela já é uma realidade, e a tendência é que ela, nós, seres humanos, nos tornemos cada vez mais dependentes da tecnologia. Infelizmente, ou felizmente, depende do seu ponto de vista, nós hoje dependemos cada vez mais da tecnologia. Então, você trabalhar sem tecnologia não é plausível no mundo de hoje. O capital, o que seria esse capital? Recursos financeiros pessoais. Para iniciar um negócio, a gente precisa de dinheiro, né? Não tem como. Então, por exemplo, se você vai divulgar o seu trabalho na internet, por exemplo, você tem que fazer tráfego pago, você tem que pagar para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, qualquer que seja, o Google, qualquer que seja a sua plataforma de divulgação do seu trabalho, onde o seu público esteja, você tem que pagar para divulgar o seu trabalho. A não ser que você faça isso de forma orgânica. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, só que aí o caminho é um pouco mais longo. Mas vamos dizer que você quer
expandir o seu negócio e mandar para mais pessoas. Você tem que fazer o tráfego pago. Ou então, para você abrir uma sala comercial, por exemplo, no centro da cidade, na área central da cidade. A não ser que você seja proprietário daquele espaço, você vai ter que pagar aluguel. Aí, se você paga aluguel, você tem despesa do aluguel, tem despesa de água, energia, então precisa de capital. Aí aqui até coloquei aqui recurso financeiro e pessoais. Você pode pegar um empréstimo ou usar aquilo que você já tem, né? No caso, às vezes você já tem uma poupança, você já tem um dinheiro guardado, porque você já se planejou e quer iniciar esse negócio, e você tem uma reserva de emergência, uma reserva inicial para sobreviver nos primeiros meses e desenvolver o negócio. A gente também precisa de uma competência que é o know-how, que é o conhecimento teórico e prático daquilo que você está fazendo, né? No caso de vocês, precisam do curso. O que é know-how? Você ter conhecimento, né? Não ter Você tem que saber minimamente o que você está fazendo. Se você vai avaliar um imóvel, você tem que ter um mínimo de conhecimento para fazer isso. E network é um bom e velho relacionamento, né? Tem um homem bonito hoje, né? Agora não chama mais conhecimento, antigamente eu falava, você tem que ter conhecimento, você tem que saber o que você está fazendo. Hoje chama know-how. Né? Aí agora também um chique de ser uma pessoa agradável, que conhece todo mundo. Antigamente minha mãe falava, ou falava assim, né, que você conhece meio mundo. Essas pessoas que conhecem muitas pessoas e têm um bom relacionamento, né, o povo chama de, hoje em dia chama de fazer network. Nada mais é que a rede de contatos e troca de informações profissionais. O famoso boca a boca, né, que um te indica para um, ou então você conhece uma pessoa que faz um trabalho que você não faz, vocês formam parceria, ou então você conhece pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, você fecha uma parceria, aprende com elas. Então, tudo aquilo que te traz um bom relacionamento, uma troca de informações, é que eu coloquei profissionais, mas não só profissionais, mas pessoais também, faz você um bom empreendedor. Essas são as características básicas para você começar a empreender no mercado imobiliário, mas isso daqui não é nem só o mercado imobiliário. Qualquer empreendimento que você for fazer, você tem que ter essas qualidades básicas aqui, essas especificações, né? Aqui eu trouxe um pouco sobre as transformações do mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele mudou muito durante os anos, ao longo dos anos, né? A começar pelo mais básico, as casas, né? Você não precisa ser nenhum técnico em transações imobiliárias para perceber que a própria estética das residências hoje mudaram bastante. Hoje em dia é prezado uma estética de imóvel mais com ar mais industrial. Tanto é que tem algumas pessoas que não gostam desse estilo de casa, que falam que as casas parecem caixas, parecem empresas aqui quadradinha, tudo no mesmo formato, segue a mesma linha de interiores, mas o que é o belo hoje? Hoje as pessoas enxergam como bom gosto e bonito esse tipo de construção.
Então, se você parar e perceber, andar na rua, fazer um exercício de observação, você começa num bairro onde você tem casas mais antigas, e aí você vai passear num bairro onde você tem novas construções. Você vai andar na rua, você vai ver mais ou menos o mesmo padrão de residência. Porque isso é coincidência? Não, isso é tendência de mercado. Se uma coisa se torna valorizada, se torna aquilo que é belo no conceito popular, então todo mundo vai começar a reproduzir esse mesmo comportamento na hora das escolhas. Antigamente você via casinhas extremamente coloridas. Hoje em dia as casas estão mais com tons sóbrios, né, que o povo gosta de dizer. Então, são sempre cinzas, cor pastel, uma cor mais neutra, né? Mas antigamente não, a gente, vez ou outra, andava por aí e via coisas bem diferentes, casas coloridas, tomates variados. Hoje em dia se criou um padrão. Mas por quê? Porque é a evolução do mercado. Hoje em dia se tem mais prédios, né? Antigamente, há uns 20 anos atrás, você não tinha tantos prédios como você tem hoje. Então, a mentalidade do consumidor mudou, e se a mentalidade do consumidor mudou, o mercado imobiliário ele se adequa a essas mudanças. Então, uma coisa que eu trouxe aqui, que uma das coisas que hoje é muito apreciado, e mais do que apreciado, é obrigatório as construções voltadas para a área de sustentabilidade. É lei você ter um olhar de sustentabilidade nas construções atuais. Regras prediais, se você vai construir prédios, você tem que ter certos tipos de regras ambientais, de coleta de lixo, de preservação. Então, assim, o mundo hoje preza muito pela sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade, existem diferentes maneiras, né, de deixar o mercado imobiliário mais sustentável. Dentre as mais comuns estão o uso de painéis solares para captação de energia, isso além de ser mais ecologicamente sustentável, é economicamente sustentável. A longo prazo, você ter painéis solares, além de o planeta agradecer e ser sustentável, é economicamente mais rentável. A utilização de materiais reciclados ou renováveis nas construções. O que isso quer dizer? Hoje existem materiais de construção que são recicláveis, inclusive eles têm um preço de custo mais acessíveis do que outros tipos de materiais, né? A gente vê muitos, né? Também tem essa com materiais recicláveis e renováveis, e eles têm um preço de custo menor e são mais baratos, e isso impacta, inclusive, quando você está construindo um imóvel, né? Então, é muito valorizado pelas pessoas que são com um orçamento mais enxuto, mas também por pessoas que valorizam esse respeito à sustentabilidade. Nós temos o sistema de tratamento e reaproveitamento da água de chuva. Alguns prédios, principalmente prédios, fazem isso, tá? Eles fazem esse tratamento e reaproveitamento da água de chuva. No Rio de Janeiro, também se faz muito, isso é muito comum, não só no Rio de Janeiro, né? No país todo. E isso é uma política
Em algumas cidades, ela é obrigatória, mas nem se você quiser. Em algumas cidades é obrigatório o sistema de reaproveitamento da água de chuva para prédios ou condomínios. Gestão de ruídos, principalmente na separação dos lixos recicláveis e orgânicos. Isso também acontece demais em condomínios fechados ou em prédios. Se tem a coleta, se incentiva a coleta, e tem alguns que eles, inclusive, chegam a multar se você não faz, né? Se vai jogar o seu lixo, você não faz, o morador não faz essa separação. Tá? Então, assim, tem convenções de condomínios que isso é ainda mais rígido. Mas as casas, os condomínios, os prédios, muita gente tem voltado o seu olhar para a sustentabilidade. E no futuro promissor, isso vai ser ainda mais valorizado na hora das pessoas comprarem e venderem as suas casas. Isso vai ser um diferencial. O incentivo de uso de carros elétricos e bicicletas, com a colocação de tomadas e bicicletários nos prédios. Existem prédios que já têm essas tomadas, não são todos, mas alguns prédios, se você chegar hoje em dia, você já consegue ver esses carregadores, essas tomadas para carregarem os carros elétricos. Isso é bem comum, principalmente esses prédios modernos, né, construídos recentemente, eles já vêm na garagem com essas tomadas. Os ambientes compartilhados, como academias, lavanderias, comunitárias e até coworkings, o que é isso? Vamos diminuir a concentração de espaços? Vamos diminuir trabalhar separado? Porque se meu escritório é uma sala, aí o colega precisa de outra sala para ele, e assim vai, o que vai acontecer? Mais poluição, a gente vai precisar de mais material, e hoje em dia, o que se trabalha, né? Principalmente em grandes empresas, a comunicação, e eles acreditam que trabalhar o compartilhamento te torna mais. Eu esqueci a palavra, mas assim, te torna uma pessoa mais aberta à convivência e também reduz o estresse. Ou seja, hoje em dia, as construções, eles têm optado por fazer espaços compartilhados. Você consegue alugar um espaço se a empresa, principalmente depois da pandemia, as empresas viram que funciona bem o trabalho home office ou o trabalho híbrido, né? Que você tem que ir alguns dias na empresa e outros dias você fica em casa. Que funcionaria bem, e então os construtores começaram a fazer espaços próprios para isso, que igual o coworking é um espaço de trabalho, a empresa vai lá e aluga esse espaço de trabalho, por exemplo, se o trabalho é híbrido, a pessoa, nos dias que ela tem que estar presencial, ela vai até esse espaço, trabalha e depois ela vai embora. As empresas podem tanto alugar esse espaço, a empresa aluga da construtora, a construtora, né, tem um lucro, ela consegue fazer essa locação ser um pouco mais barata, porque você não precisa de salas infindáveis, ou então são espaços que não só uma empresa, mas várias empresas podem estar trabalhando no mesmo espaço. Então, as construções, hoje em dia, estão voltando o seu olhar, principalmente as construções empresariais,
para esse tipo de espaço, né? Os ambientes compartilhados, as lavanderias comunitárias, que também é uma coisa comum, dependendo do espaço onde você está, né? Prédios também tem muita lavanderia, tem lavanderia, alguns têm lavanderia comunitária, tem espaço de lazer comunitário, as próprias academias, né? As academias de rede, vão e alugam um espaço, um galpão comercial para exercer a sua atividade ali. Então, para os construtores, isso é um mercado muito interessante. As áreas verdes presentes nas propriedades, porque é muito difícil. Não sei se vocês já observaram, né? Dependendo do tipo de, principalmente condomínio, quanto mais de alto padrão ele é, mais voltado para a área verde ele está. Condomínios de alto padrão costumam ter lagos no condomínio. Você tem área verde, você tem um espaço que traz aquele aconchego, traz uma tranquilidade. E o que traz essa tranquilidade é justamente a sensação de estar integrado à natureza. Né? Aí tá aqui que é importante lembrar que não só os imóveis precisam despertar atenção para a sustentabilidade, mas isso é um dever de todos nós, né, enquanto cidadãos. Eu trouxe uma perspectiva do que nós temos do mercado imobiliário em 2025 até então, e também trouxe projeções para os próximos anos. O que nós temos depois do primeiro semestre de 2025, né? Nesse semestre de 2025, foram 186.546 unidades novas lançadas no Brasil. O maior número desde o início da série histórica de 2006. As vendas também tiveram crescimento, cerca de 206.903 imóveis vendidos, foi uma alta nesse primeiro trimestre de 2025 de 9,6%, em comparação ao primeiro semestre de 2024. Ou seja, o mercado imobiliário está aquecido em relação ao ano passado. E não só em relação ao ano passado, né? Mas o lançamento de novos imóveis é o maior desde 2006. Apesar do aumento dos lançamentos e vendas, o estoque de imóveis disponíveis está caindo. A oferta final registrada em 290 mil unidades em junho, queda de 4,1% em 12 meses. Eu não sei se vocês lembram do pico de vendas, né, do ciclo do sistema financeiro imobiliário, que foi outra aula, mas isso foi falado que o mercado imobiliário ele tem ciclos, né? Ciclos onde nós temos mais oferta do que demanda, e nós também temos ciclos onde nós temos mais demanda do que oferta. Aqui nós percebemos que existem, né, uma queda. Mas essa queda aí, não, essa queda está o quê? Igualando a margem. Não sei se vocês lembram que uma margem extrema é sempre ruim. O ideal para a gente alcançar o equilíbrio do sistema financeiro é que a oferta e a demanda estejam juntas, equilibradas, né? Aqui está falando que teve uma queda de 4,1 em 2 meses. Ou seja, conseguir o mercado financeiro, o mercado imobiliário conseguiu vender os que já estavam disponíveis, então o que está disponível diminuiu. Ou seja, encontramos demanda para a oferta e nesse espaço de tempo,
foram lançados, né? Porque foram 186 mil imóveis lançados, ou seja, isso é uma ótima perspectiva, porque o que já está pronto tem chance de ser vendido. As pessoas estão se sentindo seguras para fazer um financiamento. E a gente vai ver aqui, ó, que é até o próximo tópico, que o programa de governo, né, Minha Casa Minha Vida, cresceu em vendas 25,1% no acumulado do semestre, embora sua participação nos lançamentos esteja diminuindo em comparação com os imóveis de médio e alto padrão. Com as novas regras, né, do incentivo para a faixa de renda ter sido alterada, diminuindo esse incentivo para quem ganha mais, se esse incentivo diminuir, logo, imóveis de médio e alto padrão não vão ser contemplados, né? Porque agora a Minha Casa Minha Vida, para você ter 100%, 50%, 70%, qualquer que seja a porcentagem, vai depender da sua renda. E casas de alto padrão, para você conseguir comprar ela, se deduz de que a sua renda ela tem que ser alta. Senão você não consegue comprar, você não consegue pagar, e nem se manter uma casa de alto padrão. E o preço dos imóveis segue crescendo acima da inflação. Os imóveis de médio a alto padrão sentem mais impactos nas taxas de juros elevadas, porque é proporcionalmente adequado ao valor, né, gente? Correto? Quanto maior o valor, maior o impacto financeiro. Então, apesar de uma incerteza ou instabilidade aparente financeira no Brasil em geral, o mercado financeiro continua a dar boas previsões para o presente e também para o futuro. E a gente vai ver que as tendências, né, do mercado imobiliário para o futuro, a partir de 2026, o mercado imobiliário deve crescer cerca de 5,4% ao ano até 2029, segundo o estudo do Morgan Intelligence. Então, eles fizeram esse estudo, nós temos uma perspectiva de crescimento até 2029. Eu não sei se vocês lembram que a curva do ápice, para a gente atingir a estabilidade, onde a lucratividade vai ser proporcional à demanda, vai ser muito bom para o futuro. A gente estudou isso no mercado financeiro imobiliário, não sei se vocês lembram, mas o pico era aproximadamente em 2030. Ou seja, essa pesquisa combina com o dado da outra pesquisa que eu tinha trago para vocês na aula da nossa outra matéria. Isso só reforça de que o futuro é promissor, como nós estamos tratando de mercado imobiliário. Estima-se, né, que o Brasil ainda tem um déficit habitacional grande. É necessário construir 30 milhões de moradia para suprir a demanda nos próximos 20 a 30 anos. Ou seja, tem mais gente para morar do que tem casa para ser construída. Isso é um alento, porque todo mundo precisa morar, correto? Então, investir em imóveis é um investimento seguro. A chance de você não lucrar é pequena, segundo as perspectivas de futuro dos economistas, né? Claro que não existe uma certeza para tudo nessa vida, mas tudo indica
que os próximos anos serão anos bons. A participação de segmento de médio e alto padrão tende a continuar subindo, principalmente em mercados com melhor infraestrutura e valorização, suas capitais, litorais, regiões turísticas. Quem tem dinheiro ainda vai querer construir segmentos de médio e alto padrão. E o que é esse segmento de médio e alto padrão aqui que está falando? Principalmente os condomínios, gente. Os condomínios, eles são muito valorizados, porque eles te oferecem, tem uma segurança, né? Tem portaria, tem vigilância, então eles prometem segurança, eles prometem uma sensação de status também, um bem-estar. Eles te oferecem comodidades, né? Para você não ter certos tipos de preocupações. Não vai ver muros em condomínios. Isso não existe. Inclusive, as casas seguem, a gente até falou, voltando no começo da aula, né? Que casas parecem que são padronizadas. Normalmente, quando você entra num condomínio de alto padrão, você vai ver outro estilo de imóvel. Não seja uma regra, né? Mas principalmente a fachada, alguns condomínios exigem a fachada igual. Existem alguns condomínios que, se você chegar nesse condomínio, todas as casas obrigatoriamente têm que ter a mesma fachada. Da porta para dentro, aí você pode fazer as adequações que você julgar necessárias enquanto morador, mas a fachada tem que ser igualzinha. Eu conheço alguns condomínios fechados que têm essa política, mas não tendo essa política, existem algumas regras. E que essas regras oferecem uma sensação de bem-estar aos moradores. Por exemplo, assim, tem regra do silêncio, ou seja, as pessoas pagam para ter paz, né? Então, assim, não pode fazer qualquer tipo de barulho. Tem a questão da segurança, vários outros motivos que tornam segmentos de imóveis de médio e alto padrão muito atrativos para grande parte do público. Processo de negociação. No processo de negociação, a gente vai ter a compra e venda, que é o clássico, né? Que é uma das formas frequentes e de grande importância social e econômica de contraprestação. A transferência de um bem ou a pessoa por determinada soma de dinheiro ou valor fiduciário equivalente. Eu te dou um imóvel e você me dá alguma coisa em troca, um dinheiro, ou é um outro imóvel, ou um bem material, alguma outra coisa você me dá em troca, com valor equivalente. Uma garantia, né? Valor fiduciário equivalente, é uma garantia equivalente. Se eu te dei uma casa de 100 mil, você tem que me dar outra coisa no valor de 100 mil reais. É um contrato, né, entre duas ou mais pessoas, as pessoas que possuem o bem e, de outro lado, os compradores, né? Vendedor e comprador estão nesses polos, na compra e venda. E uma coisa, quando vai ser vendido um bem, tem que se verificar se a pessoa é casada. Se ela é casada, qual que é o regime de casamento dela? Porque depende, a não ser que a separação total de bens, e se a separação total de bens, você não precisa da autorização do seu cônjuge, até porque o que você tem é só seu.
A separação total de bens é assim, o que está no meu nome é exclusivamente meu, e o que está no nome do meu outro companheiro é dele. Se a pessoa for casada em separação total de bens, ela não precisa da anuência do outro cônjuge. Mas, se não for esse regime de casamento, esse regime de casamento precisa constar o nome dos dois cônjuges, precisa ser uma autorização bilateral, porque se você vende e a outra pessoa não concordou, se o marido vende e a esposa não concorda, ou ao contrário, se a esposa vende e o marido não concorda, essa venda ela pode ser anulada. Então, isso é uma coisa que tem que se tomar um cuidado básico, né, de observar. É consensual, as duas pessoas têm que ser de livre e espontânea vontade, livre e espontânea pressão. O negócio é nulo, você não pode coagir a pessoa, né? A concordância das partes envolvidas na transação econômica. Se não for oneroso, aí a doação é outra espécie de contrato, não é compra e venda. Compra e venda é sempre oneroso. Se não é oneroso, é doação. E a compra e venda tem caráter transacional de execução imediata, pagamento à vista ou execução diferida, que é pagamento parcelado da dívida. E o que isso daqui quer dizer? Que ou você paga de uma vez à vista, e aí, se você pagou à vista, você vai lá no cartório de notas e faz a escritura pública de compra e venda. E depois que você fez a escritura pública de compra e venda, o que você faz? Isso mesmo. Vai lá no cartório de registro de imóveis e registra, porque aí você vai se tornar proprietário. Você só é proprietário quando você fez os dois passos. Fez um campeonato de notas, um cartório de notas, um contrato, uma escritura, um contrato não, uma escritura pública de compra e venda. Mas para fazer essa escritura pública de compra e venda, você precisa de um contrato inicial, né? Mas aí você leva lá no cartório e ele vai fazer essa escritura pública. Depois que foi feita essa escritura pública, tá tudo bem? Já sou proprietário? Não, sou só possuidor. Para que eu me torne proprietário, eu tenho que ir lá no cartório de registro de imóveis da localidade do imóvel. E aí eu vou lá e registro essa compra e venda e me torno o proprietário. A execução diferida, o que seria? Seria um pagamento parcelado da dívida. Quando você compra um imóvel financiado, ou quando você compra um imóvel que o pagamento vai ser a prazo, imóvel financiado, você não tem mais nenhuma ligação com o proprietário inicial. O proprietário inicial já não é mais proprietário. Agora, quem é o fiduciário que deu garantia fiduciária é o banco. Se você não pagar, o imóvel não vai voltar para o antigo proprietário, porque ele já foi pago, o banco já pagou esse imóvel para o proprietário inicial. Agora, esse imóvel vai ser do banco, aquele que deu a garantia fiduciária. Mas, se você pagar, aí depois o banco vai dar uma quitação de dívida, você leva lá no cartório de registro de imóveis, aí já vai direto no cartório de imóveis. Pega uma declaração de quitação, né, no cartório de registro de imóveis, e eles vão falar assim, vão dar baixa, né, lá na garantia fiduciária, que vai constar que o débito foi quitado e que agora você é o proprietário legal daquele bem. Ele está plenamente quitado. E também tem como você fazer uma escritura pública
de compra e venda a prazo, tá? Onde a obrigação vai ser quitada em parcelas. Você registra essa escritura pública falando, ai, fulano me deu 50 mil de entrada e daqui 12 meses ele vai me dar 80 mil reais. Aí daqui 12 meses, se ele me der os 80 mil reais, eu vou fazer um termo de quitação para ele, aí ele vai e leva lá no cartório de registro de imóveis e informa que está quitado esse imóvel. A compra e venda nos negócios imobiliários, né? O Código Civil, no artigo 108, fala que transações imobiliárias acima de 30 salários mínimos vigentes no país na época é obrigatória a escritura pública para validade do negócio jurídico, ou seja, vale mais do que 30 salários mínimos a residência? Se vale, é assim, vamos supor que o salário está R$ 1.000. Ou seja, se é 1.000 vezes 30, a gente está falando de 30 mil. Se não vale mais que 30 mil, a casa não vale mais que 30 mil, se o salário fosse 1.000, então não precisa registrar a escritura pública, não. Aí, com um simples contrato, com contrato de compra e venda, você vai lá direto no cartório de registro de imóveis. Não precisa fazer escritura pública. Mas custa mais do que 30 salários mínimos, você tem obrigatoriamente fazer escritura pública de compra e venda primeiro. Se não, qualquer contrato de gaveta, qualquer contrato feito, uma papelaria, aqueles modelinhos que vem na internet, se você pegar ele, tá não dando nada, nenhum acumulado, nenhuma aberração jurídica lá, ele vai ser considerado válido e aí você pode ir direto ao cartório de registro de imóveis para ser averbado numa matrícula. Mas se vale mais que 30 salários mínimos, precisa seguir 2 passos. Quais são esses passos, gente? Nós já falamos bastante, vamos continuar repetindo, que é para vocês nunca esquecerem. Primeiro, eu vou pegar o contrato, porque se você é corretor de imóveis, você vender no seu imóvel, você tem um network muito bom, você é um ótimo vendedor, você tem um talento natural, você tem um know-how para isso, aí você vendeu o imóvel, né, do seu cliente. E aí você fez um contrato lá, né, bonitinho, contrato de compromisso de compra e venda, contrato de compra e venda, ou contrato de compra e venda, e aí você pôs lá o valor, gente, aí vocês colocaram lá o valor da sua corretagem, a porcentagem da sua corretagem, nesse contrato combinado? Isso, estamos combinados. E aí, lá no contrato de compra e venda, vocês especificaram que a casa vai ser paga à vista e quem vai, é obrigação, já vai ser descontado o serviço do corretor imobiliário, um valor de 5% da transação, e tal. E aí, na hora que você fez esse contrato, todo mundo assinou bonitinho, aí o que você vai fazer? Ir lá no cartório de imóveis e falar assim, eu quero uma escritura pública de compra e venda. E aí, o cartório vai fazer isso, e aí, depois que ele fizer, você vai levar onde? Muito bem, no cartório de registro de imóveis. É isso. Olha só. Já fez a sua primeira venda. Parabéns, corretor de imóveis. Ou já pensou a sua primeira consultoria. Já sabe. Os efeitos, né, da compra e venda. Obrigações recíprocas entre os contratantes, responsabilidade de responder pelos vícios redibitórios.
que são vícios redditórios? Os vícios ocultos. Sabe aquilo lá que não dá para ver? Você comprou uma casa, ela estava bonitinha, aí veio a primeira época de chuva, o seu sonho virou um pesadelo. A casa começou a apresentar rachaduras de cima para baixo, começou a infiltração horrorosa, que nada mais resolveu esse problema. É só chover que você tem que chamar um pedreiro para ir lá resolver esse impacto, porque é uma infiltração que não tem solução, pois é um nível estrutural. Níveis estruturais, erros ou vícios ou defeitos, né, falar um português mais simples, defeitos de construção, para todo mundo entender. Vícios e defeitos são a mesma coisa, só que vício é um nome mais técnico. Vai falar de uma forma simples para todo mundo aprender? Defeitos estruturais na casa, quem responde é o proprietário inicial, viu? É o vendedor, viu? Um vendedor não, porque o vendedor pode ser o corretor imobiliário, mas vocês entenderam que é o proprietário inicial. Ele responde por esses vícios de construção que são insanáveis. A evicção, o que é a evicção? É a perda da propriedade adquirida mediante decisão judicial anterior à compra da propriedade. Você não sabia que a pessoa vendeu o imóvel para você, só que esse imóvel tinha uma decisão judicial de que ele já tinha sido penhorado. Foi penhorado esse imóvel, já tinha decisão sobre isso, e mesmo assim você vai e comprou um imóvel. O que acontece se você compra um imóvel, mesmo depois de onde a penhora já tinha sido decretada? Você perde esse imóvel, gente. É por isso que é tão importante fazer o due diligence, que é o dever de casa. Tá bom aqui agora, corretor, se você vende um imóvel que já tem decisão judicial anterior, já está lá, já está na matrícula do imóvel a penhora, você responde, viu, gente? Corretor imobiliário é serviço de meio, mas ele tem que ter um mínimo de diligência. Se ele não tem esse mínimo de diligência, ele vai responder também judicialmente, junto com o proprietário anterior, originário, porque a pessoa que comprou de boa fé vai ficar sem esse imóvel, e se comprou de má fé, vai ficar sem o imóvel e também sem a indenização. Responsabilidade pelos riscos e perdas, deteriorização, desvalorização da coisa antes de concluída a venda do bem. Quem responde é o antigo proprietário. Ele vai responder pela desvalorização, deteriorização e risco de perda antes de concluída a venda desse bem. Eu assinei um contrato de compromisso de compra e venda. Contrato de compromisso de compra e venda é imóvel na planta, tá, gente? Aí fui lá, fiz um contrato de compromisso de compra e venda, só que antes o prédio foi construído 6 andares, e o prédio deveria ter 15 andares. A hora que estava lá no 6º andar, o prédio caiu, gente, soltou uma viga afundou, não foi feita a estrutura direito, esse prédio rachou de cima a baixo, começou a ruir. E aí, o que faz nesse caso? Quem assume o prejuízo? Foi eu.
eu assinei um contrato de compromisso de compra e venda e estou pagando as parcelas de amortização, de andamento de obra, que você vai pagando durante a obra de imóveis de construção na planta, você vai pagando essas taxas, né? Que é de evolução de obra. Estou pagando as taxas de evolução de obra, mas esse prédio está ruim, está para cair em qualquer momento. Eu vou ser obrigada a continuar porque eu tenho um contrato e porque eu já paguei algumas parcelas de evolução, construção de obra, porque lembra que esse prédio já saiu do chão, né? Ele já estava no sexto andar antes dele ameaçar cair. Não, aí quem que vai arcar com prejuízo? A construtora, ela vai me indenizar pelo que eu gastei e vai ficar com os prejuízos da própria construção. A divisão das despesas entre vendedor e comprador, caso não conste em contrato o contrário. As despesas de escritura e registro ficarão a cargo do comprador e a tradição a cargo do vendedor. O que é a tradição? É o deslocamento. No caso de um imóvel, a não ser que seja uma casa modular ou que seja um motorhome, as casas são fixas no chão, não tem como você levar a casa, né? Então, a não ser que seja nessas exceções de espécies de imóveis, ela vai estar fixa, mas qualquer outro tipo de compra e venda, tradição, por exemplo, se eu vendi um carro, sair da minha garagem, até chegar na garagem da pessoa que vai comprar, o risco é meu. A obrigação é minha de levar até a pessoa que vai comprar um imóvel. Um carro, por exemplo. Depois disso, a responsabilidade é dela. No caso de um imóvel, até a tradição, até a entrega das chaves, a responsabilidade é minha. Assinou, até antes de assinar o contrato e entregar a chave, a responsabilidade é do proprietário inicial. Depois, a responsabilidade é do comprador. E quando a gente está falando de imóveis, a não ser que o contrato disponha do contrário, as despesas de escritura pública e registro vão ficar a cargo do comprador. Quem está comprando vai pagar. E não está escrito outra coisa? Pode estar escrito outra coisa. Pode estar escrito que eles vão dividir tudo meio a meio. Pode estar escrito que só um vai arcar com o pagamento das despesas que tiverem de livre convenção entre as partes. Mas não tendo essas convenções, a regra é essa. Direito de cobrança e retenção de coisa, caso não sejam cumpridas as funções do contrato. Se, por exemplo, falou que ia me pagar e não me pagou, eu posso tomar o meu bem de volta. A quebra de contrato. Lembra do exemplo que eu dei? Ele me pagou 50 mil agora e daqui 12 meses ele vai me pagar mais 70 mil. Acho que é isso mesmo que eu dei o exemplo. Aí vai me pagar mais 70 mil. Só que passou-se 2 meses e ele não pagou os 70 mil. E aí faz o quê? Eu vou informar para o juiz que houve uma quebra desse contrato e eu vou pedir a reintegração de posse, porque aquele bem ainda é meu, não houve a tradição por completo. Por que não houve a tradição por completo? Porque não houve o pagamento integral desse bem. Proibições e limitações legais de compra e venda de imóvel. As limitações, compra e venda entre ascendente e descendente, se a compra e venda desse imóvel ultrapassar os 50% do patrimônio disponível pelo ascendente, essa compra e venda
entre ascendente e descendente, pode ser considerada antecipação de legítima, salvo se houver concordância expressa de todos os outros herdeiros e cônjuges, desde casados em comunhão parcial ou universal de bens. Eu vou explicar isso daqui, porque parece que falou em grego, né? Mas é mais simples do que parece. Seguida vai aqui. Que a herança, vamos imaginar que a herança de uma pessoa é uma pizza, tá ok? Então, é uma pizza. E o que a lei fala? Que metade dessa pizza é a pessoa que comprou a pizza. A pessoa que comprou a pizza é o pai, tá? O pai comprou essa pizza. No decorrer da vida dele, tudo que ele conquistou de propriedade, de bem, de dinheiro. Então, cada pessoa, todos nós temos uma pizza. E aí tem umas pizzas que é mais recheada, né? Tem gente que tem mais bens materiais do que outros. Mas, ok, vamos imaginar uma pizza bem recheada. A pessoa está ali, ganhou, ela adquiriu, tem 4 imóveis. E aí, o que a lei fala? 50% dessa pizza, ou seja, se tem 4 casas, aqui a gente está só tentando fazer um exercício de imaginação. Então, 4 casas, e as 4 casas valem 100 mil reais. Exatos, nem centavo mais. Aí, beleza. O que quer dizer isso? Quer dizer que metade dessa pizza, 2 casas, porque 4 casas, se cada uma custa 100 mil, 400 mil, metade 400 é 200. Então, 2 casas é da legítima. O que é da legítima? É obrigatoriamente dos filhos e da esposa, tá? Então, assim, peguei 50%, esse pai, ele tem 4 casas, todo o patrimônio dele, ele só pode dispor, uma pessoa que tem descendente, ela só pode dispor de 50%. Se você tem filho, quer dizer que você só pode doar 50% do seu patrimônio. Os outros 50% você não pode doar. Se você doar mais do que 50% do seu patrimônio, essa doação ela pode ser considerada nula, tá? Não é nula, é anulável. Por quê? Porque depende dos herdeiros. Se eles quiserem anular essa doação, se você doar mais do que 50%, essa doação ela pode ser anulada se os herdeiros quiserem. Aí, tudo bem. Voltando aqui ao que está falando nessa limitação, esse pai, ele tem 2 filhos. Vamos facilitar aqui a conta, para não perder o raciocínio. Tem 2 filhos, ok? Tem 2 filhos. E tem o João e tem o João e tem a Maria. E aí, esse pai, ele gosta mais da Maria. Tem algum problema nisso? Não tem. Mas só que ele resolve achar mais do que deveria para Maria. Ele não se contentou só em gostar, ele quer fazer uma divisão de patrimônio desigual. Ele pode fazer isso? Pode, mas limitado a 50%, a outra metade da pizza. Então, volta lá na pizza. A pizza inteira, metade da pizza são dos descendentes, é obrigatório deixar 2 casas, são dos 2 filhos, é obrigatório. E aí, depois das outras 2 casas, eu posso fazer o que eu quiser com essas casas, ok? Aí, o que vai acontecer? E o cônjuge também, viu, gente? Não pode dispor mais que 50% do seu patrimônio se você é casado, porque aí você está mexendo na ameaça do seu cônjuge. Mas vamos ficar aqui só na parte dos herdeiros, só para contextualizar. E aí, vocês tudo que eu falar para herdeiros, vocês incluem para o cônjuge.
desde que é casado em comunhão parcial de bens, é comunhão universal de bens. Aí, o jeito de 50%, metade da outra pizza, são as duas casas que sobrou, ele poderia doar todas as outras, ele quer doar as duas casas e ele também quer doar mais um carro, porque para não dar número igual. Aí ele vai pegar os 50% do patrimônio dele, que é essas duas casas, mais um carro, ele usa um carro, eu não tinha falado desse carro, mas agora esse carro está aqui. Ele vai doar ele para o filho preferido dele, que é a Mariazinha, né? Eu acho que eu falei por isso. A Mariazinha. E aí a Mariazinha seria uma divisão convencional, gente, né? Com o cônjuge, ele é meio, ou seja, dessas 4 casas, 50% dessas casas é da esposa do pai, então, né, do pai da família. 50% já é do cônjuge, ou seja, só sobrou os outros 50%, sobrou só 50 mil. Então, 50 mil é do, vamos pôr o nome para esse pai, vamos chamar de Paulo. De Paulo, 50 mil de uma casa, 50 mil de outra, 50 mil de outra, ou seja, ele tem 200 mil desses 400 mil dessa casa e tem também esse carro. Só que esse carro ele construiu. Ele comprou esse carro quando ele era solteiro ainda, antes dele conhecer a esposa dele. Ou seja, é um patrimônio particular. E patrimônio particular, a não ser que você seja casado em regime de comunhão universal, porque se é comunhão universal, a esposa também vai ser meieira desse carro, tudo também em particular, lembra que ele comprou antes de casar com ela? E aí, se ele comprou antes de casar com ela, isso é bem particular. Aí, o cônjuge, a esposa aqui nesse exemplo, vira herdeira, aí é como se ela virasse filha. E em vez de ter que dividir para 2 esse carro vai ser dividido para 3 pessoas. Que é o João, a Maria e a esposa. E o que aconteceu lá? Lembra do começo do exemplo? Ele doou as 2 casas. Ele doou a metade dele, tá? Aí aqui você pode configurar antecipação de herança, por quê? Porque para ele vender, a esposa concordou. Ou seja, o pai e a mãe quis dar 2 casas para a legítima, para a filha, né? Para Maria, foi lá 100 mil, 200 mil reais e deu um carro. Ou seja, o carro que seria dividido entre os 3, o João, a Maria e a esposa, pegou a herança dos 2. O João só levou prejuízo. Mas você concorda comigo que já ultrapassou a metade da pizza? Ele não poderia ter rodado esse carro. Ele não poderia ter rodado mais do que os 50% disponível dele. Ele deu mais do que 50%. E se ele dá mais do que 50%, porque o carro ultrapassou os 50% dele, dos 50% disponível dele, aí a Mariazinha, que ela recebeu mais do que 50%, tudo que ela recebeu mais do que 50% é considerado antecipação de herança. Ou seja, se vai um pai vende por um filho, se aquela venda ultrapassar 50% do que ele tem disponível para gastar do jeito que ele quiser,
deu 50,1%, e 5% é considerado antecipação de herança. Na hora que ele falecer, ela vai participar com menos de 1% do que ela deveria receber. Espero que tenha ficado mais ou menos compreendido, porque isso aqui é regra de sucessão, entra em cálculo de sucessão. Mas tem um limite assim, passou de 50%, tudo que passar de 50% que você dá para o seu filho é antecipação de herança. Vamos fazer se você tem só uma casa, e aí você quer deixar essa casa para o seu filho, porque você achou que ele cuidou de você, sei lá o que aconteceu, mas você quer deixar para ele. Ou às vezes o que é bem comum a gente ver no dia a dia é que assim, você é o único filho que não conquistou casa própria, e aí você quer deixar para ele, porque é um que não tem, que ficou com você, cuidou de você na sua velhice. Você pode fazer isso, por mais que você queira? Não, porque isso é férias legítima. Então, você não pode deixar sua casa para o seu filho, a não ser que ele seja filho único, por mais que você queira deixar a sua casa para o seu filho, você não pode, a lei te proíbe, você só pode dispor de 50% do seu patrimônio. Se você só tem uma casa, 100% do seu patrimônio, você não vai conseguir fazer isso. Outras habilidades. A compra e venda entre curador e curatelado, tutores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração, os servidores públicos não podem comprar da administração jurídica a que se revirem, ou seja, não podem participar de leilões, por exemplo, da comarca em que eles atuam. Os bens que servidores jurídicos não podem comprar, bens que litigarem, né, em tribunal, nos tribunais em que trabalham, ou seja, tem um leilão judicial de uma casa, o promotor ele não pode comprar essa casa, o juiz não pode comprar essa casa, as pessoas que trabalham na secretaria onde essa vara, onde esse processo está correndo, né, as secretarias que a gente chama das varas cíveis, ou que normalmente é civil, né, das varas cíveis, isso não vai poder acontecer, porque é nulo. Se eu trabalho na secretaria onde o processo está acontecendo, mais que seja uma oportunidade incrível, suspeição, né? Eu tenho relacionamento íntimo, eu estou integrada àquele processo. Aí não tem. Pode ser, é considerado como se não tivesse tido a boa fé. Eu aproveitei do meu cargo, da minha situação, para tirar vantagem, como, por exemplo, no leilão. Os leilões são propostos em leilões que sejam os administradores, ou seja, ele não participa do leilão que ele mesmo promove, ele não pode arrematar o imóvel que ele mesmo está leiloando. A venda da parte indivisa, em caso de condomínio, caso não seja oferecido primeiro aos outros coproprietários. Isso aqui é causa de nulidade. Se você, por exemplo, dos herdeiros, ou um exemplo dos herdeiros, é o mais fácil. Aí o pai e a mãe faleceram e vocês vão fazer um inventário daquele bem. Vocês se tornam condôminos, que virou uma coisa só. Vocês têm cotas de participação, né? 30% desse imóvel para cada um, 20% de imóvel para cada um, então vocês são condôminos. Eu não posso vender esse imóvel sem antes oferecer para os meus irmãos, por exemplo. Então, olha, eu não tenho intenção de ficar, eu não quero vender. Vocês querem comprar? Se nenhum dos herdeiros se manifestar, falar que ninguém falar que quer comprar, aí você pode vender para um terceiro. Mas se você vende direto para um terceiro, sem perguntar primeiro
Se os condôminos ou os herdeiros querem, essa venda é nula, ela pode ser anulada, né? Apartamentos. E esse condomínio aqui, eu dei o exemplo de herdeiro, mas também é para apartamento. Quando o apartamento vai ficar vago, tem que ser anunciado entre os condôminos, eles têm preferência de compra. Então, é anunciado no condomínio que tal apartamento está sendo vendido, se você não tem interesse. Se ninguém tiver interesse, esse é vendido para um terceiro, mas a preferência é dos condôminos. Cláusulas especiais no contrato de compra e venda. Quais são essas cláusulas? A retrovenda, quando o vendedor do imóvel quer garantir o direito de recomprar esse imóvel em até 3 anos, tá? É limitado a 3 anos. Depois da transferência do bem, devendo pagar ao comprador todas as benfeitorias realizadas nesse período, bem como as despesas que teve durante o período de resgate. O que isso daqui quer dizer? Que isso é bem comum em imóveis comerciais, tá? Então, eu vendo um imóvel comercial em galpão, por exemplo, para uma empresa, e aí eu tenho até 3 anos para me arrepender. Não é que me arrepender, mas eu posso comprar de volta. Se eu vendi uma casa, acontece também, você pode pôr essa cláusula de retrovenda. Eu agora quero vender minha casa, mas eu estou com medo de talvez lá no futuro eu vá me arrepender. Ou então eu vou vender minha casa aqui porque eu vou mudar para outro estado, vou fazer um trabalho lá que vai durar 2 anos. E não tem porquê, eu não vou voltar em 2 anos. Eu não quero ter que alugar, não quero dor de cabeça em outro lugar. E aí eu vendo, mas eu volto uma cláusula de retrovenda. Quer dizer que se tem 2 anos eu terminar o que eu preciso fazer, eu volto aqui e falo assim, o plano, não deu 3 anos, temos uma cláusula de retrovenda, eu quero comprar de novo o imóvel que era meu. E aí ele vai ter que vender para você, porque tem uma cláusula de retrovenda. Mas não é assim, simplesmente vender para o valor que você comprou inicialmente. Você vai ter que pagar todas as benfeitorias feitas até então e também arcar com as despesas desse período de resgate, que é quando a gente está falando, se a gente está falando de uma casa, né? Você vai ter que pagar, vamos supor, um caminhão, contratou um caminhão de mudança. Esse caminhão de mudança também fica pela sua conta, né? Da pessoa que está pedindo um resgate. E as despesas extras, o que é essas despesas extras? IPTU, você vai ter que pagar o que ele pagou de IPTU durante esse período. Então, tem como colocar essas cláusulas, a cláusula da retrovenda nos contratos de compra e venda. Mas se não colocou, você não tem esse direito de querer comprar de volta e obrigar a pessoa a te vender. Só vai te vender se ela quiser. Você quer uma garantia de obrigatoriedade de poder recomprar? Cláusula de retrovenda. Em até 3 anos, tá? Venda contento. O comprador se reserva no direito de manifestar sua aprovação com a coisa adquirida. Caso a coisa não agrade o comprador, o negócio não se concretiza, com condição suspensiva. Quer dizer que eu comprei uma casa a contento. A venda contenta e me deu um prazo de 15 dias. Eu mudei para casa, vivi lá 14 dias e eu não gostei do ambiente, achei os vizinhos inconvenientes. Não sei, não gostei do que tinha lá na casa. Não quero. E aí, tem a venda contenda, cláusula suspensiva.
Eu manifestei até o 15º dia? Sim, no 14º que eu cheguei ao conclusão de que eu não quero. Então, sabe, tá tudo bem, a pessoa assumiu o risco. E ela vai ficar no seu lado. Isso é venda com tempo. Seria o que se fazia muito em lojinhas, gente. Pega, esqueci a palavra, a pessoa pega uma roupa, leva para casa para experimentar, e aí, se ela não gostar dessa roupa, ela pode devolver para a loja e precisa comprar. É quase a mesma coisa, mas aqui a gente está falando de imóvel. Você pode ir lá, ficar um tempo, não gostou, você devolve sem compromisso nenhum. Direito de preferência, que é a preempção. O comprador é obrigado a oferecer um bem quando for vender ao antigo proprietário, pois é móvel 180 dias ou coisa imóvel 2 anos. Ou seja, se nesse prazo for vender, tem que ser oferecido obrigatoriamente primeiro ao antigo proprietário. É diferente da retrovenda, porque aqui a pessoa não é obrigada a vender. Mas, se ela for vender, se tem esse direito de preferência, ela tem que oferecer primeiro ao antigo proprietário. Venda com reserva de domínio, que o vendedor mantenha a propriedade até que o preço do bem seja pago integralmente no ato da compra e venda. A venda sobre documento é aquela que possibilita a entrega de coisa meramente pelo seu título representativo. Se você tem um documento, deduz que você comprou aquilo. É como se fosse um ingresso. Se você tem um ingresso em mãos, deduz que você comprou. Pode ser que aí você vai apresentar aquele ingresso e você vai ganhar uma pulseirinha. A cláusula possibilita a entrega da coisa mediante pelo seu título representativo. Às vezes a gente está falando de um imóvel pela mera apresentação do pagamento do promissório, do recibo do promissório, vamos deduzir que se pagou o preço integral pelo aquele imóvel. Direito de posse. Aqui também, gente, direito de posse. A aquisição da posse é uma exteriorização de um dos poderes de propriedade ou de gozo de disposição. Nós falamos um pouco, né, sobre o que é a posse é a aparência. Eu pareço ser dono. A posse pode ser justa, pode ser injusta. A posse de boa-fé, né, que é a boa intenção, que eu realmente acredito que sou dono, e tem a posse de má-fé, que eu sei que eu não sou dono, e eu conheço o proprietário, mas eu quero ficar lá porque eu quero ficar lá. Não tem, eu sou mal intencionado. Se a posse é de boa-fé, você é indenizado pelas benfeitorias, as benfeitorias necessárias. Se a posse é de má-fé, você não é indenizado. Aqui, até coloquei aqui. A posse justa, a posse pode ser justa através de uma autorização por força de contrato, no caso da locação, ou a posse injusta quando for violenta, clandestina ou precária. A posse pode ser através de composse, quando existe mais de um possuidor de um bem indivisível. Aqui a gente pode pôr como exemplo de novo a herança, né? Quando nós viramos herdeiros, todos nós somos proprietários juntos, todos os herdeiros. Os efeitos da posse
Pode ser a respeito da proteção jurídica, dispensar da posse, né, a possibilidade de percepção dos frutos ou benefícios, a indenização por benfeitorias e responsabilização pela deteriorização e perda da coisa. Você pode requerer, através de medidas judiciais, que são as ações possessórias, a posse, a propriedade, a proteção da posse da propriedade, no caso de turbação, restituição e esbulho. Percepção dos frutos, desde que seja possuidor de boa-fé, se for possuidor de má-fé, não tem direito a ser restituído. Aos frutos percebidos durante o período de posse da coisa, aos que ficarem pendentes após o término da posse, ao ressarcimento das despesas com a produção. Mas se você é possuidor de má-fé, só te cabe o direito a ser ressarcido das despesas com a produção. Isso daqui a gente está falando num cenário mais rural, né? Mas também para um cenário urbano, seria as melhorias que você fez nessa casa. Se você fez melhorias necessárias e úteis e é um possuidor de boa-fé, vai ser indenizado. Se não, você vai ser indenizado somente pelas benfeitorias necessárias. O possuidor de má-fé é responsável por indenizar a deteriorização dos bens, ainda que acidental, e o possuidor de boa-fé somente se a deteriorização da coisa a que ele der causa. E propriedade. Aqui, mais uma vez, trago um resumo, né? A posse é um poder de fato exercido sobre um bem, sem que necessariamente exista propriedade sobre ele. É a aparência de dono. Eu olho e acho que é dono. Que a propriedade é um direito real sobre o bem, que confere ao seu titular a faculdade de usar, gozar e dispor dele e reivindicá-lo contra terceiros. O proprietário tem o direito inato de requerer, né, de fazer o uso das ações possessórias, da força moderada e imediata, tá? Que não se invadiu a sua casa, você ficou sabendo, mas deu preguiça, você queria ir lá só no outro dia, não pode mais se defender com a força imediata. A força imediata que vai falar que é o direito do proprietário, é a força na medida para sanar a ameaça. Ou seja, tem que ser na hora e não pode ser nada exagerado, né? Tem que ser só aquilo que é necessário para preservar a sua propriedade. É isso, pessoal, na aula de hoje. Foi um prazer estar de volta com vocês aqui. E a gente continua o conteúdo na aula que vem. Tchauzinho.